Valéria, a senhora está no Ministério Mudança de Vida há 1 ano e meio, mais ou menos. E a senhora estava me contando que era de um outro ministério, mas a senhora já acompanhava a bispa há algum tempo. E uma decisão foi tomada a partir de uma palavra que a senhora ouviu, não foi? Sim. Eu estava orando ao Senhor para o Senhor me conduzir a um ministério que eu pudesse servi-lo, porque eu me mudei de São Paulo para o interior, que é Indaiatuba, e eu já estava orando para trocar de ministério, porque eu não me sentia parte daquele ministério, não por conta da igreja, mas acredito que cada um tem um chamado. Então, eu orando ao Senhor para eu encontrar uma igreja em Indaiatuba, o Senhor fez com que eu tivesse sonhos com a bispa, sonhos com a pastora Mariana, para que eu entendesse que o meu lugar era aqui. E eu fui resistente, eu dizia ao Senhor, mas como? Se eu estou no interior de São Paulo, como que eu vou para São Paulo? E teve um programa de mudança de vida que a bispa falou assim: se você tomar esta decisão, eu vou te financiar, eu vou te dar condições. E naquele dia eu entendi que aquele programa era comigo e eu falei: Senhor, se o Senhor vai me financiar e o Senhor vai me dar condições, todos os finais de semana eu vou estar na Igreja Mudança de Vida. Então, a partir daí eu tomei essa decisão. Eu vim para cá, imediatamente me membrei e já comecei o processo de participar dos trabalhos da igreja. A senhora ainda foi um pouco relutante, porque conversando com Deus, a senhora falou assim: não vou tirar nada. Não foi? Foi. Eu falei: Senhor, se eu tiver que ir para São Paulo, do interior para São Paulo, todo final de semana, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Eu não vou cortar nada dos meus gastos, não vou tirar nada de mim. E o dinheiro vai render e eu vou conseguir abastecer e pagar hospedagem sem sentir no meu bolso. E o Senhor tem feito assim desde então. Eu não percebo esses gastos. Deus tem suprido a senhora em tudo, porque vir de Indaiatuba para cá é algo sacrificial, não é? É sim. Eu gasto 2 horas dirigindo para vir e 2 horas para voltar. Valéria, a senhora me disse que no propósito dos 52 dias, a senhora fez em favor do teu pai. E o que aconteceu? Sim, foi o primeiro propósito. Eu ainda não entendia bem como funcionava, mas algumas pessoas aqui me ajudaram. Então, eu fiz em favor do meu pai pela libertação. Ele já há uns 2 anos estava escravizado pelo vício do jogo. Então, eu fiz esse propósito mesmo à distância, os cultos online durante a semana e aqui nos finais de semana, orando pela libertação dele para que ele voltasse a ser aquele homem que ele sempre foi, de família, estudioso, que estava sempre presente dentro de casa. E a partir do momento que ele adquiriu esse vício, houve um distanciamento entre mim e ele, porque eu não aceitava ele naquela condição e ele também se recuava porque ele via que eu não concordava e não aceitava. Então a gente passou a viver um relacionamento distante. E ao mesmo tempo eu abri uma brecha no meu coração de sentir muita ira por tudo que ele vinha fazendo e eu não conseguia perdoá-lo. Então eu orava por ele, orava pela libertação, mas eu não via mudança, só via piora. Foi quando, através do propósito, pelas palavras que vieram, que o Senhor limpou meu coração. A bispa sempre prega que amor não é sentimento, amor é uma decisão. Então eu falei: Senhor, eu decido amar o meu pai com todas as fraquezas dele, como ele é hoje, acreditando que o Senhor vai libertá-lo. E a bispa também ensina a gente a declarar a palavra. Eu não tinha esse hábito, então eu passei a declarar todos os dias: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E ao fim do propósito, eu já percebi uma mudança, uma melhora, mas só foi em dezembro, no propósito que nós fizemos dos 30 dias, que eu fiz novamente em favor dele, e hoje ele já é um homem liberto, graças a Deus. E voltou a ser aquele pai amoroso, estudioso, presente no lar, aquele mesmo homem que eu sempre admirei, graças a Deus. Cada palavra que a senhora tem recebido do altar, a senhora tem colocado em prática na sua vida, tem declarado como tem sido ensinado a todos nós. E recentemente a senhora viveu uma experiência no culto dos jovens diamantes, irmãos, e a senhora também tem vivido uma situação com seu irmão, não é verdade? Sim.
Eu e meu irmão, nós somos próximos, nós tínhamos tido alguns desentendimentos por conta de uma situação de doença que ele vive, que é a depressão. E eu, por ser uma pessoa sempre para frente, disposta, enfrento qualquer situação, eu não aceitava a inércia que ele estava vivendo, por não reagir, por não lutar, por não se esforçar. Então, vira e mexe, eu ficava bem estressada com ele, a gente tinha algumas desavenças. Nós tivemos uma discussão antes desse culto jovens, mas nós mesmos nos reconciliamos, nos perdoamos, mas eu vim para esse culto e eu convidei, ele não quis vir, eu vim sozinha. O Senhor falou muito comigo através do bispo Danilo, do bispo Fernando, do bispo Murilo, perdão. E eu entendi que nós somos irmãos, mas cada um tem a sua personalidade. Eu tenho a minha e ele tem a dele. Nós precisamos nos amar e nos ajudar. Então aquela palavra falou muito comigo, porque eu estou hoje em pé pela misericórdia de Deus e eu preciso ajudá-lo a se erguer também. E houve uma oração no final daquele culto que o Espírito Santo me tocou de uma forma muito profunda. E eu fui para casa com aquele espírito, sabe, muito alegre, muito feliz e agradecida pelo culto que nós tivemos. E enquanto eu dirigia para a casa dos meus pais, eu tive uma visão que momentaneamente eu não estava entendendo como uma visão. E eu vi uma luz muito forte acompanhando o meu carro e eu falei, deve ser algum helicóptero, alguma coisa. Continuei dirigindo e cantando louvores no meu carro. E então chegou um ponto que eu já tinha andado muito com o carro e aquela luz continuava me acompanhando. Foi quando eu tive um start, falei, Senhor, não é uma luz qualquer. O que é, Senhor? Na hora o Espírito Santo falou comigo, são os meus anjos. E quando o Senhor falou, são os meus anjos, os meus olhos se abriram e eu realmente vi as formas dos anjos. E eles começaram a dançar, cruzando entre eles na minha frente. Eu estava na rodovia nesse momento. E eu fui tomada pelo Espírito Santo, eu comecei a chorar, a falar em línguas, a glorificar o Senhor. E ali eu falei, Senhor, é lindo, eu estou amando, mas se eu continuar vendo, eu vou bater esse carro. E quando eu falei isso, a visão desapareceu. E eu falei, meu Deus, tomada pelo Espírito, eu ainda falei, Senhor, mas será? Será que eu não estou inventando na minha cabeça? Se eu não estou imaginando coisas? E o Senhor falou comigo uma palavra, Salmos 57. E eu estava dirigindo, mas eu estava muito ansiosa por ler. No primeiro farol que eu consegui parar o carro, eu já abri a palavra no celular e o Senhor falando que o Senhor acompanha os que são fiéis, os que são mansos e Ele protege na terra. E aí eu continuei glorificando o Senhor e aquele sábado eu não conseguia parar de chorar. Cheguei em casa chorando, minha mãe falou que foi, meu irmão falou que foi, contei chorando, fui dormir chorando. Vim para o culto, que foi o dia da entrega, né, do propósito, a unção dos carros. Contei para o presbítero Anderson chorando e fiquei assim uma semana tomada pelo Espírito. E esses dias eu estava, Senhor, vai completar um mês que eu tive essa experiência. E desde que eu vim para o ministério, o Senhor tem me dado uma experiência mais linda do que a outra. A senhora tem aprendido a amar ao próximo como o Senhor nos ama. E isso tem feito um diferencial, como foi com seu pai e como está sendo com seu irmão, não é verdade? Sim, a bispa sempre fala que a gente precisa respeitar as decisões dos nossos familiares e das pessoas às nossas voltas. E antes eu queria tomar à força tanto as decisões do meu pai quanto as decisões do meu irmão. Eu queria que eles vivessem o bem, sempre desejando o bem, mas eu queria que eles fizessem aquilo que nós estávamos dizendo, orientando, e não aceitava quando eles não acatavam as nossas opiniões, os nossos conselhos, e aquilo me frustrava. Mas a partir das palavras que a bispa lança no altar, de que a gente precisa deixar as pessoas viverem as suas experiências, que a gente não luta com a força do nosso braço, que a gente luta com a força do Senhor. Eu e a minha mãe, a gente mudou radicalmente a nossa maneira de tratar dentro de casa, e é nítida a diferença. Hoje nós temos um lar calmo, tranquilo. Eles tomam as decisões deles, não nos abala mais, a gente só continua orando e lançando sobre eles todos os dias a palavra de libertação e cura.
O que o Ministério Mudança de Vida representa para você hoje? Mudança de vida. Eu estou muito feliz. Foi uma resposta de oração que eu vim orando ao Senhor há muito tempo. E eu falava para o Senhor, quando eu era menina, eu tinha muitas experiências de visões, de revelações, e ao longo da minha caminhada eu perdi. E eu falava, Senhor, eu tenho saudades, eu preciso de um lugar, me levantar, me estruturar para eu viver de novo tudo aquilo que eu já tinha vivido. E o Senhor tem me dado experiências espirituais maravilhosas de que eu não abro mão mais. Onde a senhora estava, sentia-se como um peixe fora do aquário. E agora? Agora eu me sinto parte e eu sinto muita saudade. Eu passo a semana sentindo muita saudade, ansiosa pelo domingo. Os meus colegas falam, nossa, mas todo domingo você viaja? Eu falo, viaja, graças a Deus. E eu não vejo a hora de viajar para vir para cá. Que Deus abençoe a vida da senhora. Amém, a todos nós, em nome de Jesus.